Olá, bom demais estarmos aqui, mais um episódio, mais uma conversa, mais um tempo juntos do Ano College Talk. É sempre muito bom participar desse tempo junto com vocês, nisso que Deus tem feito de levantar uma geração que é sedenta pela palavra dele, sedenta pela presença dele e reconhece toda a manifestação do amor e do poder de Deus na ciência, na filosofia, na teologia, em todo o conteúdo que a gente compartilha aqui, e a gente vai capacitando, a gente vai aprendendo, a gente vai se fortalecendo e a gente se encontra preparado de fazer, para poder fazer a verdade do reino, as verdades da palavra de Deus se espalharem por onde a gente for. Então é sempre muito bom estar aqui, quero te estimular a curtir o nosso canal, a marcar o sininho, a espalhar o link desse bate-papo que você vai assistir aqui agora e que você desfrute e propague cada vez mais todas as verdades do reino que vão ser transmitidas por aqui. E hoje tem um convidado muito especial, né? É um convidado que nós somos companheiros de carreira, né? Companheiros, Colegas, somos professores, colegas de e missão. colegas também da mesma empresa, né? Exatamente. A gente trabalha na mesma empresa, congregamos aqui na PIB e o professor Everton é uma pessoa que me inspira ali na rotina, no dia a dia, e convidá-lo para estar aqui foi um grande privilégio. Everton, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por poder estar aqui com a gente, uma alegria mesmo, e vamos falar de inovação, restauração, renovação. Mas antes de falarmos de tudo isso, eu quero que você se apresente. Queremos saber quem é o Everton um pouquinho, Everton. Idade, né? Se sentir à vontade para falar, sua formação, sua carreira, sua vida em Deus. Fique à vontade. Conta para nós aí. Quem é você, cara? Vamos lá então, Fabiano. Bom, primeiro, muito obrigado, Fabiano, pelo convite. Aí é uma honra, né? Um grande abraço para toda a galera do Oncology. Vamos compartilhar um pouquinho, vamos discutir, mas agradecer essa oportunidade. É muito bom a gente, quando receber o convite, a gente para refletir, né? Sobre o tema e um pouco também sobre a nossa jornada, né? Gente, o Fabiano mandou um roteiro, assim, extremamente detalhados, assim, tipo sanguíneo, tipo, em que horas fez o teste de pezinho, o negócio é complexo, gente, com que dia, horário e mês ele que nasceu o primeiro filho, não sei o que, toda a situação. Mas bom, gente, eu sou o professor Everton, né? Sobrenome é extremamente fácil. Tranquilo, eu não ousei falar. Drohomeretsky, né? Ucraniano, então, sou de origem ucraniana. Inclusive, meu avô paterno veio da Ucrânia da Segunda Guerra Mundial, num período muito similar ao que nós estamos vivendo. Então, é um ciclo das nações, né? Da civilização. Não, é repetir guerras e não aprender, né? Então, a gente tem essa mania, né? Como civilização, né? Bom, tenho 46 anos. Faço agora, dia 23, né, de abril, 47. Né? Então, já ganhei um presente de aniversário. Olha Obrigado, só, Fabiano. próxima. Bom, o que eu posso dizer para você? Sou casado há 21 anos, né, com a minha esposa, a Égida, que também congrega aqui na PIB. Tenho 2 filhos, foram 21. Aí, para os jovens perceberem, tá, gente? É todo um processo, né, Fabiano? Você quer? Hoje em dia a gente acaba ficando um pouco acelerado, né? E tudo tem seu tempo. Foram 5 anos entre namoro e noivado, né? E foram, então, 3 anos mais ou menos de namoro, 2 no noivado e mais 21 anos de casado. Então, nós estamos ali, agora 22 vai completar, e estamos para 27 anos juntos. Temos 2 filhos. O mais velho, o Eduardo, né, que congrega aqui, ele serve no Ministério Infantil, lá tocando também, na célula, sempre ativo aqui na PIB. O Eduardo, ele vai fazer 19 anos agora esse mês também, né, tem 18 anos, estuda psicologia lá na FAI com a gente. E o mais novo, né, são 13 anos de diferença, é o Estevão, o TT, né, que vai também no Ministério Infantil lá, tem 5 anos, tá? Então é uma diferença grande, é muito interessante, pessoal, porque você convive aí com 2 gerações diferentes, ou 3, né? Eu com a minha esposa estamos numa geração, o Eduardo está numa outra. É verdade. O Eduardo está no perfil, né? Faz parte dessa ideia do Oncology, e o Estevam, né? Numa nova, crescente, a gente começa a aprender e aprende muito com eles. Bom, estudar, gente, eu sempre gostei de estudar, Fabiano, mas assim, cara,
fui bom aluno? Cara, eu era muito bom em duas disciplinas. Mas muito mesmo, O Fabiano. que você gostava? Cara, eu mandava muito bem em educação física Ah, ó, e recreio. olha Cara, só, top. rapaz, ó, Não, mas muito. essas disciplinas o pessoal Cara, costuma ir bem. mas eu curtia muito e assim, cara, eu era. Como dizer, você é da matemática, né, Fabiano? E a gente diz muito que a média é meio medíocre. Eu era na média, entendeu? Não reprovava, não ficava em Uhum. recuperação, ia tocando. Né? Estudei a vida inteira em colégio público, foi um aprendizado muito grande. Até como início, né, nas minhas palestras para os jovens, eu falo, cara, eu começou minha vida meio que aos 10 anos. Como assim começou aos 10? É que meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. E isso foi um novo start na minha vida. Uhum. Porque aí passou a viver eu e minha mãe, meu irmão mais velho foi embora para São Paulo, aí começa eu ter que ganhar responsabilidades, cumprir atividades em casa, minha mãe trabalhar fora e eu ter que ir sozinho ali, almoço, escola, Você tem lição. irmãos? Tenho um irmão, né? Um irmão 12 anos mais velho que eu. Hum, Só que logo em seguida que meu pai faleceu, até para poder ajudar em casa, ele foi embora para São Paulo. Então, nesse ciclo novo da minha vida, foi eu e minha mãe. Né? Minha mãe sim. veio a falecer ano passado, em março também, congregava aqui na PIB. E tive o privilégio de praticamente cuidar dela os últimos 15 anos de vida, foi um aprendizado absurdo, né? Os últimos anos de vida dela, assim, de estar junto com uma pessoa que foi adoecendo e você vai aprendendo isso, você vai agradecendo a cada dia, né? Uhum. Mas então, eu sou uma pessoa muito família, né? Então, junto com a minha esposa, com meus filhos, mas ali começa, então, né? Eu fui aprendendo um pouquinho sozinho, aos 12 anos comecei a trabalhar, aos 15 anos comecei a trabalhar e aí formalmente registrado, né? Então ali já estão aí para 30 e poucos anos de carreira. Mas nessa fase, Everton, você trabalhava com o quê? Então comecei, cara, auxiliar de produção, uma fábrica lá com 15 anos, uma fábrica de produtos químicos, lá, material de limpeza. Gente, eu fui contratado, eu falo sempre pro pessoal, por um baita skills. Eu era órfão. Era o único menor de idade na fábrica e de dó o dono me contratou. Mas, e aí aos 17 entrei na faculdade, né? Entrei na FAI, fazer administração, né? Que é onde depois enfim, a gente ia trabalhar, né? Uhum. Não imaginava isso, nem imaginava ser professor, tá? A gente já entra nessa história. E fiz faculdade e primeiro mês já consegui estágio para poder pagar a faculdade. Eu falo, gente, o primeiro ano eu ganhava para pagar a faculdade. Sim. Falava, cara, eu fiquei muito tempo com um único tênis, tal. Cara, mas agradecia. Tava fazendo a faculdade que eu queria. Meu Uhum. estágio eu ganhava, fui efetivado, tal, e fui indo. E fui fazendo carreira na indústria alimentícia ali, fiquei 7 anos, depois eu fui para automotivo há 6 anos, mas eu nunca imaginei ser professor. Isso é interessante, gente, pra gente pensar assim, cara, porque muitos de vocês que vão estar ouvindo a gente, né, que já se inscreveram, já curtiram e Uhum. vão Aí, compartilhar esse momento. isso. E a gente traça, né, e o Fabiano trabalha com esses jovens, né, que estão ali naquela fase do ensino médio, e é uma angústia muito grande, porque ali eu tenho que definir minha vida. Uhum. Ali eu vou definir minha carreira, para onde eu vou, meu futuro, meu sucesso vai sair ali. E não é assim, Uhum. gente. Eu tinha o sonho de fazer administração, trabalhar em empresa, até porque meu pai não teve oportunidade, né, do estudo, estudou até né, a sua parte inicial, minha mãe também, mas trabalhou sempre com transporte, com gestão, e fui vivendo aquilo, né? E meu irmão também trabalhando nessa área. E quando eu fui para a indústria automotiva, eu já dava treinamento há muito tempo nas duas empresas. E para mim era uma função normal isso, treinar pessoas, né? Uhum. E aí um colega falou, você vai dar um curso? Ah, sim, estou preparando aqui. Cara, tem uma aula, uma vaga na faculdade que eu dou aula, né? Eu tinha recém-casado, 20 e poucos anos. Eu falei, que você é louco, cara, né? Dar aula em faculdade. Vamos lá, fazer uma banca e tal. E, sei lá, num desespero, necessidade, insanidade, da coordenadora me contratou, né? Isso era uma terça-feira à noite, tá, gente? Na época que fazia frio em Curitiba. E, e ela falou: você está aprovado, sua primeira aula é na quinta-feira, Olha, 2 dias depois. Gente, foi muito interessante, porque aí começa uma grande experiência com Deus. eu costumo dizer, Everton, não é a gente que escolhe a sala de aula. A sala de aula escolhe a gente. E tem a ver com vocação, Meio que cai no missão. colo, assim. Quando de Exatamente. repente você. Pum! Então, mas é isso, Fabiano, assim, porque a gente, eu falo para os jovens, se cobre menos. Teu futuro não vai se acontecer com 21, 22 anos. Você vai fazer 2, 3, 4 profissões, estudar mais coisas. E o mais importante disso é buscar uma vida reta né? E o que acontece? Eu nasci em igreja católica, né? Até por vir de uma tradição ucraniana muito forte, Uhum. né? Mas depois que eu casei, minha esposa sempre, né, evangélica, convidou, vamos lá assistir um culto, tal, numa igreja assim e tal, né?
e onde a prima dela tinha casado. Eu falei, vamos, porque eu sempre fui aberto a isso, né? Tive sempre amigos de várias religiões, né? Uhum. E eu tinha muita angústia, porque eu tinha recém-casado, aí não estava dando aula ainda, mas recém-casado, trabalhando multinacional, então um ambiente de uma empresa estrangeira é um pouco diferente, mais competitivo. E caramba, ainda sem filho, mas com aquela preocupação, agora eu tenho que estudar a família. E isso me angustiava muito. E aí, naquela noite, a palavra foi para mim. Cara, daí a pessoa chega lá, um diácono chega, você quer uma oração? Eu quero. E Deus fala comigo. Oh, E aí eu falo, puxa, existe um Deus vivo que oh. fala com a gente. Foi uma grande experiência. E aí daí então vem a questão da aula. E o que acontece? Eu tento na primeira noite, da terça para quarta, estudar, preparar aula. Uhum. Pessoal, vocês não vão entender, mas 20 e poucos anos atrás, não é muito tempo, não tinham projetores, multimídias tal, e até era uma faculdade pequena, né? E então até tinha um retroprojetor para o corredor, e como eu era novato, eu seria o último do mês a Uhum. poder usar. Então a gente tinha os cartões. O Fabiano acho que vai lembrar disso, os cartõezinhos, a gente anotava os cartões, colocava no bolso, tirava e escrevia no Escrevia, quadro. passava pro quadro. Sabe, eram os cartões ali, meio, né, uma cola que a gente usava. E Uhum. passei a noite fazendo aquilo, lendo os livros, preparar a aula. E aí, cara, não dormia. Eu falei, cara, tá errado isso, muita angústia. No outro dia eu fui no culto. Cara, e Deus falou comigo e me confortou. E eu dormi, estudei, falei, cara, já me organizei o que dava. Se Deus abriu essa porta, eu vou me preparar, é claro, tem a minha Sim. parte. E a primeira aula, gente, é claro que foi o quê? Uma maravilha de ruim, né? Gente, gestão do tempo, tudo, você não tem domínio, eram 4 aulas à noite com a mesma turma. O que eu planejei falar em 2 horas já tinha acordado em 10 minutos. Gente, vocês imaginam, gente, né? Vocês jovens, a gente pensa assim, o professor no intervalo, estão discutindo sobre o futuro do mundo, estão discutindo sobre economia, transformação. Não, gente, a gente toma café, fala de De futebol. futebol, né? Fala, né, da família, assim por diante. Então o pessoal recém, né, início do semestre, voltando de férias, e eu pensando, caramba, cara, o que eu vou fazer depois do intervalo? Porque não tinha noção de nada. E aí começa um projeto, então vai. Daí na segunda semana, gente, eu saí encantado da aula, porque daí já eu percebi, tem que estudar mais. Aí comecei a me preparar 8 horas de aula e tal, Uhum. né? E aí para 4 eu preparava 8. Eu Sim. sempre falo aos professores novos, gente, sempre tem o dobro do que você precisa, né? Uhum. E aí começou. Daí quando eu saí a segunda noite de aula, eu falei, gente, Deus, obrigado. Que sensação de gratidão, de alegria, de estar vendo você contribuir para pessoas. Sim. Que é uma forma de missão também. Sim. Você está educando, né? E aí eu fiquei por muitos anos nessa carreira dupla, né? A indústria e a academia. Aí que nasce nosso primeiro filho, Eduardo, e começa também, eu já estava na segunda pós-graduação, já fiz a primeira pós, depois a segunda pós, e pouco tempo em casa tal, e eu falei, não, então eu decidi sair da indústria e ir para academia, mas aí foi um grande aprendizado de fé. E uma coisa, gente, chamado tempo de Deus. Por quê? É, a indústria me dava uma certa segurança financeira, Certo. né? E a academia eu estava começando ainda, né? E eu busquei a Deus. Pedi oração na igreja e o Senhor revelou, né, por meio de um dom ali, uma visão, que era esse caminho para mim, né? Para eu seguir um caminho dele. Né? Foi um dom muito claro, uma visão muito clara, né, confirmada na palavra. Eu falei, amém. Porque eu tinha recebido um convite do coordenador da faculdade que eu estava, eu tinha mudado de faculdade para assumir coordenação, então teria um cargo de gestão, teria mais Sim. tranquilidade. Falei, amém, Deus, então vamos em frente, né? E olha como a gente aprende, pessoal. O coordenador falou, o diretor da faculdade falou, olha, só não comente com a empresa ainda. Estou revelando segredos aqui, tá, gente? Mas não tem nada errado. Eu não comento com a empresa ainda que eu estou só esperando um e-mail do presidente lá de São Paulo, da matriz lá, tal, do centro universitário. Mas está tudo certo. Deu certo com você, ele já está há um tempo querendo assumir essa função, mas é Uhum. só para oficializar, só para não dar nada errado. Uhum. Eu segurei. Aquela ansiedade. Mas Deus falou, gente, Deus falou. Então eu quero dizer com todo mundo, quero contar para a empresa que eu vou sair, quero ficar mais com meu filho, né? E, cara, na outra semana o diretor me chama, Everton, não sei o que aconteceu, mas eles falaram que nesse momento não é para você assumir a função. Aí você vem, né? Puxa, mas e agora, né? Mas, poxa, foi lá, né? Um dom claro, a Uhum. palavra confirmando tudo. Mas eu entendi na hora que Deus usou aquele diretor, né, para passar para mim e para eu ter prudência e esperar.
E logo em seguida, esse diretor vai para São Paulo, é transferido novamente, Uhum. e vem uma pessoa diferente. E ele, a primeira política dele, demitiu todos os coordenadores. Ó. E aí eu aprendi o que é livramento. Porque eu estaria com um filho novo, né, 2 anos de idade, teria saído de um bom emprego e estaria desempregado. Estaria demitido. E talvez eu parasse minha carreira como professor, porque eu voltaria para outra indústria, assim por diante e tal. Eu falei, puxa, obrigado Deus, mas então vamos lá. E fiquei mais um ano inteiro na indústria. Uhum. Fiquei como professor, eu era professor da instituição, reduzi a carga para poder ficar mais tempo à noite então com a família, dava só 2 horas de aula assim e tal. Mas com uma dor danada, porque eu amo a sala de aula, Sim. mas fui lá, né? Reduzi para o outro lado então. Chega no final do ano, essa pessoa logo também é dispensada, porque ele acaba fazendo muitas mudanças lá, e o pessoal fala, Everton, agora vai voltar tudo que era lá, e você quer assumir isso, 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 isso. Eu falei, Deus, esse tempo é seu, não é meu. Por isso, jovens, a gente tem muita assim, a gente faz muitos planos, tem coisas que dependem da gente, tem coisas que é um momento de fé. E é o tempo, e às vezes não vai acontecer naquele tempo, porque são livramentos. De coisas que às vezes você vai saber, de coisas que você nem vai nunca saber que iam acontecer. Para você não ter nem sofrimento com isso. E aí eu falei, Deus, obrigado, né? Orei, já tinha confirmado. Desliguei, saí da indústria com tudo, né, certinho, tal, são amigos meus até hoje, toda a gestão. E aí fui seguindo minha carreira acadêmica. Aí fui fazer o mestrado, aí depois fazer o doutorado, né, para áreas de pesquisa, assim por diante. E aí depois, né, eu já trabalhei em algumas universidades, recebi o convite de ir para a FAI e por ser uma instituição que eu me formei, eu falei, puxa, e que os valores eu acredito muito, os princípios, a qualidade, né, o grupo nosso que a gente trabalha. E aí saí da gestão da outra instituição, fui para lá e graças a Deus foi um grande aprendizado. Mas é um pouquinho da jornada, Fabiano, assim, que é uma jornada de muito aprendizado, de entender os tempos das coisas e que também muito depende de você, o quanto você se Sim. esforça, mas o quanto aquilo faz parte do teu projeto. E nesse tempo, assim, Everton, você falou, você citou 2 pós, o mestrado e o doutorado. Isso. Quais áreas foram essas especializações, esses estudos? E por que você foi para essas áreas? Tem algum vínculo com tudo aquilo que estava acontecendo com você? Então, é bem interessante, gente. Porque a graduação em administração, sempre queria, não sei porquê, lembro até hoje, um primo meu, acho que eu devia ter uns 6, 7 anos, quer fazer faculdade do que? Eu falei administração. E fiquei com isso na cabeça, amo, né, e aprendi. Depois fiz pós em logística, depois eu fiz pós em estratégia. O mestrado, cara, eu fiz em engenharia de produção e sistemas, numa área bem técnica, que a gente chama de logística, bem de sistemas e tecnologia mesmo, na parte de otimizações, né, muita tecnologia, envolvendo muito cálculo e também. E o doutorado eu fiz em engenharia de sistemas também, engenharia de produção e sistemas, pegando uma área muito mais estratégica, um nome bonito, né, que eu dou aula de supply chain management, tal, um negócio assim. E que foi também numa linha que envolve essa parte da estatística da engenharia e tal, mas também tem toda essa visão da gestão e da inovação. E depois eu fui estudar educação. Né? Eu fui fazendo cursos na área de educação, tive o privilégio de estudar lá fora, fazer alguns cursos lá fora para aprender um pouco mais sobre a gestão da educação. Eu estou na gestão da educação há 21 anos. Foi muito curioso, porque a faculdade que eu comecei a dar aula, esse curso estava com problemas e o dono chegou, você quer assumir a coordenação? Isso no primeiro semestre, tá, gente? Tinha acabado de começar a dar aula. No final do primeiro semestre, quer assumir o curso, porque então a gente vai fechar. Eu falei, moça, tá tão legal esse negócio, cara. É tipo assim, te chamam pra uma festa e começa a vir aquela parte boa dos salgadinhos, tá acabando. Vai acabar a festa. Não, ou você esquenta ou acaba. Não, eu esquento. Eu esquento salgadinho. E foi bem isso, cara. E aí eu falei, não, daí comecei a montar o time e tal, e comecei gestão. Então praticamente foi muito assim, então, o que eu estudei administração, eu levei para educação. Sim. Porque eu estou na educação há 20 e poucos anos e na gestão há 20 e poucos anos. Foram 6 meses de diferença só de aula, né? Mas uma coisa interessante, então, daí foi nisso, Fabiano, porque mas uma coisa que eu assumi propósito, cara, eu saí da indústria para aula. Então, todos esses 20 e poucos anos, todo semestre tenho aula. Né? Eu estou na gestão, a gente tem funções de gestão, mas, cara, a aula é meu oxigênio e eu entendo muito como missão. Né, seja com jovens, seja com pessoas de mais idade, nas palestras que nós fazemos, desde os alunos ali do ensino médio até pessoas de mais sêniores, assim, a gente está trocando, compartilhando, trazendo um pouco de esperança, trazendo um pouco também de mostrar caminhos e mostrar, gente, que a carreira profissional, os estudos é uma fase da nossa vida só. Isso não é a nossa vida. Tá? Se você não passar num negócio, se você não for o melhor naquilo, se você perder um emprego, tenha fé, se dedique, as coisas vão abrindo as portas. Sim.
tá? Então a gente se cobra muito, né? Então, e muitas coisas são no tempo de Deus. Então é mais ou menos isso. Eu fui estudando coisas muito relacionadas, claro, à história do meu pai, do meu irmão, mas coisas que eu fui pegando vocação. Mas, cara, hoje eu estudo inovação, por exemplo, há um certo tempo, sei lá, uns 4 anos. Antes disso, estudei sustentabilidade. O que eu tenho aprendido, gente, a cada X tempo eu tenho estudado coisas novas. Uhum. Isso faz muito bem para mim. Eu vou aprendendo coisas novas, lendo coisas novas, tal, e fazendo, né? Em paralelo a isso, eu tenho dois grandes áreas de estudo, né? Um é o ciclismo, né? Eu sou, né, vamos dizer, não dá para se chamar atleta, mas eu sou Uhum. amador na área de mountain bike, então ali tenho a minha rotina de treino, né? Aprendi esse grande hobby. A sua atividade E a minha física. atividade física, né? Por um problema na coluna, eu tive que parar de correr, parei de jogar bola também, jogar Uhum. futebol, já joguei vôlei, já joguei basquete, né? Sempre gostei de esporte. Hoje o ciclismo é para mim uma coisa maravilhosa, sabe? Então faz muito bem. E Uhum. também tem uma outra área que eu estudo muito, né, que eu gosto bastante, que é churrasco. Né? Isso, gente, você tem que entender que a gente fala, cara, você fez lá, estudou, foi pesquisador, te ajuda a aprender. Né? Uhum. Você é professor, você está aprendendo coisas diferentes. Tá? Então, assim, isso é uma coisa legal, gente. Não é que você estudou uma coisa na vida, eu falo muito jovem isso. Você vai passar a vida inteira fazendo Fazendo aquilo. aquilo. Mas aquilo que você aprendeu, você vai gerando técnicas com menor esforço, aprender uma coisa e se adaptar a novas profissões. E novos hobbies também, que eu comecei a estudar sobre aquilo, né? Sim. Então é um pouco disso, cara. As coisas foram sendo estudadas por coisas que eu gostava, me adaptando também. Tudo que eu fui estudando na minha vida, eu uso. Às vezes eu não dou aula daquilo, mas uma coisa, uma técnica, uma prática, alguma coisa. É bem bacana isso, sabe? Mas Uhum. eu falo que a vida ela vai somando, né? E tudo que eu fui aprendendo no tempo de Deus, não no seu tempo, né? E aí, Fabiano, só para fechar esse assunto, mais ou menos aí uns 8 anos atrás, eu sofri um acidente em casa, ali, né? Uhum. Escorreguei, bati a cabeça e falei, pô, tá aí. Eu perdi toda a memória. Toda a memória. Então, Que gente, isso? imagine assim o português, imagine o inglês, imagine os artigos, as pesquisas, tudo que eu estudei, que eu ensinei, e sumiu, né? E o médico chega para minha esposa, eu fui para UTI e tal. Olha, pode ir para casa, seu esposo tem 8 horas mais ou menos para voltar. Senão, é desse jeito que ele tá que vai ficar. Mas mesmo jeito que vai estar, gente, eu infantilizei em minutos. Eu não lembro nada disso, minha esposa que relata, junto com meu filho mais velho. Mas realmente o cérebro teve uma regressão absurda e esse retardo dele pela batida Uhum. poderia ser perene até hoje. Pela misericórdia de Deus, restaurou. Mas me deu um grande aprendizado. Eu era, gente, muito louco por estudo, produção científica, pesquisa. Tive o privilégio de publicar em importantes revistas globais, né, na área de engenharia, tal. Cara, daí quando eu no hospital comecei a entrar em consciência Começou e a não consegui, voltar. eu não conseguia falar, né? Não sabia o português, não sabia falar, não sabia nada. Foi aos poucos. E quando eu caí em si, eu consegui falar, em vez de enfermeira, eu falei, moça, com muito esforço. Ela chegou ali e falou: não se preocupe. Eu fiquei muito preocupado com minha família, eu não imaginava. Achei que podia ser um acidente de trânsito, uma coisa, não Uhum. lembrava. Lembrava só um tempo antes que eu tinha ido buscar meu filho no aniversário. Ela falou: tá tudo bem com você, se sofreu um acidente na sua casa, estamos observando, mas a princípio você está se estabilizando e sua família está bem. Aí eu comecei a chorar, gente, a agradecer a Deus. E foi muito importante, gente, porque foi um momento que eu falei: puxa, o quanto nós somos pequenos. Como aquilo que a gente, às vezes, você vai estudando, você vai trabalhando, você fala: nossa, agora eu sou isso. Nós não somos, gente. Porque instantaneamente, e não que Deus me derrubou, de forma alguma, Deus vai Uhum. ser religioso. Eu foi um acidente, eu escorreguei. E como eu estava com a mão ocupada ali, bati a nuca e não teve o que fazer. Eu falei, puxa, é significância. Aí eu reduzi estudos. Comecei a reduzir estudos, comecei a ficar mais atento à família, eu ficar menos acelerado, porque eu era muito mais acelerado que isso, acredite, tá? E porque eu vi o quanto nós somos frágeis. Eu não ia morrer, mas eu ia ficar, talvez, ali numa situação bem difícil, né? E então a gente aprende com isso, Sim. né? A gente aprende o quão pequeno nós somos, que nós não somos superiores a ninguém, nós somos mais poderosos que ninguém. Talvez tivemos um pouco de oportunidade e privilégio algum devido de estudar um pouco mais, ou fazer uma Uhum. faculdade, alguma coisa, mas isso nos não coloca na frente de ninguém, Uhum. porque num piscar de olhos isso regride automaticamente.
a sua família passou por esse momento? O que que eles relatam que para eles foi mais impactante, assim? Cara, meu filho, né, o Eduardo, na época o Estevão, o TT não tinha nascido ainda, o Eduardo, adolescente ali, se assustou muito porque eu não sabia que ele era meu filho, não conseguia falar filho, nada. Eu segurava da minha esposa e chorava, talvez tendo uma relação de afeto por ela, não saber, mas como Uhum, se fosse muito mais o comportamento da minha mãe, né? sim. E claro, eles muito assustados, mas minha esposa realmente teve uma prática de fé, porque ela foi para casa orar. Porque o médico falou: "Ah, não adianta você ficar no hospital aqui. Ele vai ficar em observação, vai ficar na Uhum, UTI e falou: vai para casa." E ela foi orar e colocou na mão de Deus, que Deus fizesse a vontade ali. Então também foi interessante para servir para eles cobrarem de mim, para eu me cobrar menos, para eu fazer menos. Porque assim, gente, eu vou falar para vocês, não sei quantas madrugadas já passei estudando, pesquisando, né? Tomar uma garrafa inteira de energético para se manter acordado, garrafa inteira de café, sabe? E, cara, foi importante, mas tá bom, né? Eu acho que a gente aprender essa temperança, para minha família foi isso, aprender uhum. a cobrar de mim um pouco isso. Cara, mas vai devagar, né? Te botaram um freio, eles. Exatamente, sabe? Esse importante freio. Uhum. Então, porque a gente não precisa, né, querer fazer tudo ou em pouco tempo tudo. A gente tem tempo, o tempo de Deus e temos que administrar. Foi um bom aprendizado, né? Como eu tive esse privilégio que eu falei para vocês ano passado, por exemplo, nos últimos 52 dias de vida da minha mãe, conviver ali junto no hospital, tal, trabalho, hospital, família, dividindo e aprendendo muito, gente, com o fim da vida da minha mãe, porque eu fui vivendo a cada dia um dia menos, Uhum. realmente dela, mas ao mesmo tempo convivendo com pessoas ali que estavam acamadas, poder fazer uma oração, uma palavra de conforto, Sim. você orar, né? Eu tive é inesquecível, um domingo, onde as famílias estavam se divertindo, um domingo bonito, eu com a minha mãe no UTI ali, né? Conversando com ela e todo dia ali junto com ela, e o pessoal pegou a rotina, porque eu tinha um momento lá que eu lia a Bíblia com a minha mãe, que fazia uma oração por ela, inclusive a equipe médica ficava afastada, um Uhum. respeito incrível. E uma hora, lá no domingo, chega uma enfermeira e falou: Everton, você pode orar por mim? E aí esses hábitos começam a movimentar. Então Deus te também oportuniza em momentos de dor que você consiga, né, passar a palavra, você consiga dar uma palavra de fé, um conforto para as pessoas, porque aqueles que lá também sofrem, eles também dores, eles Sim, têm problemas também, né? Então, né, e são aprendizados. sim, E aprendizados também da nossa temporalidade. Nós somos temporais aqui. sim. Sensacional, Everton. Muito, muito, muito impactante toda essa história. E agora vamos falar um pouquinho, Everton, sobre o tema: inovação. Pensa uma palavra que quem aí começar a pesquisar, citar, você vai ouvir podcast, programas, ler artigos, qualquer reunião corporativa, vai vir algum palestrante falar sobre inovação. Estou na educação básica, tem inovação para a educação básica. Converso com pessoas de outros setores profissionais. É inovação, inovação, inovação. Everton, nos ajuda. O que é essa tal da inovação? Explana para gente. O que que é isso? Qual que é a intenção? Dá uma resumida aí para nós. Vamos lá, Fabiano. Gente, sem dúvida, né, a inovação é a palavra do momento, até porque a gente tem um avanço tecnológico e acho que um primeiro ponto é esse que a gente tem que desconectar, tá, gente? É a inovação da tecnologia. Eu não preciso ter tecnologia para inovar. Esse é o primeiro ponto, Isso é importante né? deixar. Porque, poxa vida, eu não Parece que sou é de sinônimo, TI, eu não né? sei mexer com tecnologia, então eu não sou inovador. É, parece que é sinônimo. Não, não é sinônimo. Uhum. Muitas vezes no mundo atual, eu preciso para aquilo que eu estou criando, para tornar mais acessível, poder que as pessoas usem, talvez depois conectar com a tecnologia. Eu dou um exemplo, tá, gente, de algo muito inovador, que é a rodinha de bicicleta. Aquelas... É a rodinha, gente, que suporta a bicicleta quando a gente começa a aprender a pedalar. Gente, é uma mega inovação. A rodinha tem há décadas, pelo menos mais de 60 anos. A rodinha, muito mais que a rodinha existe. Mas... E ela é simples, ela é igualzinha há décadas. Muda a cor, um pouquinho o suporte, umas parafusos, outros rosqueiam, mas ela é o mesmo princípio, né, de Uhum. física ali, tá, mesma coisa, mesmo ângulo, tudo, mesmo tamanho da rodinha. E a gente, olha que louco, ela é inclusiva, porque ela permite uma criança ou até uma pessoa grande que tem alguma dificuldade de equilíbrio a realizar o sonho de pedalar. E olha que interessante,
ela é sustentável, né? A palavra, galera, que está na moda hoje é o tal do ESG, né? Ela é sustentável por quê? Porque a hora que o Everton te conseguir equilíbrio no da rodinha, eu tiro e dou para o Fabiano, e o Fabiano vai colocar na bicicleta e vai usar. Então ela é reutilizável. Vocês estão vendo, gente? É uma coisa criada há muito tempo. Então, primeiro, inovação precisa de tecnologia. Inovação precisa ser uma coisa nova. Inovação tem que ser útil, sabe? A inovação ela tem que ter utilidade e ela tem que a gente fala de gerar valor para alguém. O que é gerar valor? Quando a gente olha para uma coisa assim que fala, caramba, como eu vivia sem isso? Como isso é legal? Vou dar um exemplo de inovação para você. Trouxe um presente para você. Olha só. Ó. Aqui, ó, uma maçã, né? Depois vamos pensar que a maçã tem a ver com a empresa Apple, por exemplo. Né? Né? Depois vocês procuram lá, a gente deixa uns links lá, a gente deixa umas sugestões de links, né? Da onde veio o nome da Apple, inclusive da empresa. Mas aqui nós temos uma grande inovação. Já fazendo uma analogia com a Bíblia. Hum, Isso aqui é um fruto, é da criação divina, não é nosso. hum. Concorda? Não foi o ser humano que criou a árvore da maçã assim por diante e tal. Isso veio da natureza, a natureza é criada por Deus. Tá? Cara, mudou alguma coisa a maçã? É maçã. Às vezes muda um pouco o formato, a cor, tem vários modelos conforme a região do mundo, tal, por causa da temperatura e tal. Mas a maçã é maçã. Cara, e a maçã, ó, ela sustenta. Ela tem um bom açúcar. Né? Quem é mais vaidoso, gente, a maçã faz bem pra pele até. Porque ela tem um componente, inclusive, que a indústria de cosméticos usa. E ela é inovadora. Porque ela, cara, eu compro, tem valor, me sustenta. Então, assim, ela resolveu o problema de alguém. A inovação vem muito da simplicidade dessa criação. Uhum. Então, a inovação tem a ver com resolver problemas. Ela me sustenta, ela resolve meu problema. Além disso, ainda, esse líquido faz bem para a garganta, assim por diante. Então, a inovação tem a ver com resolver problemas, simplificar a vida dos outros, ser útil. Isso é gerar inovação, né? Então, a inovação tem uma relação muito grande com vários momentos da Bíblia. Mas se a gente puxar, principalmente em Gênesis, Uhum. vamos pegar uma coisa muito inovadora, gente. O sol, que é da criação divina. Nós mexemos no sol, colocamos um aplicativo, aumentar sol, diminuir sol. Oh, caiu, apagou o sol porque caiu o Wi-Fi. Não tem isso, gente. Ele é inovador, ele nos aquece. Ele ilumina. Ele ajuda a árvore a crescer. E ele está lá. Então a inovação é isso, gente. A inovação é gerar valor. A inovação é ser simples, é ser útil. Mas isso gerou, eu tenho impressão, eu não sou assim do meio corporativo, desse tipo de estudo, dessa expertise, Everton, mas me parece que a inovação hoje tem teorias, tem métodos, tem pessoas responsáveis. Por que essa movimentação toda? Qual que é a demanda que fez todas essas mentes, todo o ambiente da engenharia, né, se debruçar em cima disso e criar tanta coisa assim que é um departamento, vira uma coisa muito intensa. Qual que é a demanda? Por que tudo isso? Então, tem alguns pontos, tá? Inovação é sempre para alguém. Porque, gente, vamos, né, já que você puxou o mundo corporativo, tava fugindo disso, mas já que puxou o mundo corporativo, A gente já vai falar da Bíblia também. eu gosto muito de uma frase sobre inovação, eu até uso muito nas minhas palestras sobre inovação, que inovação no mundo corporativo é a ideia que imita a nota fiscal. Simples assim. O pessoal confunde muito ideia, criatividade com inovação. Hum, Não. Gente, está cheio de institutos de desenvolvimento, de pesquisa que criam centenas de coisas que ninguém compra. Aquilo ali não é inovador. Então, no mundo dos negócios, o que é inovador? Quando tem consumo. Nossa, mas é a coisa mais linda do mundo, a mais moderna, o que ninguém comprou. Não foi inovador, porque não gerou valor para alguém. Se não emitiu nota fiscal, se alguém não comprou, não é inovador, é só uma ideia, é só uma criatividade, só uma tecnologia. Né? Você pega, por exemplo, vamos lá, puxando a nossa querida maçã. Né? Quando o Steve Jobs teve a ideia de transformar o telefone, ele não criou o telefone celular. Isso é um ponto importante, tá? A inovação não precisa ser uma coisa inédita. Às vezes é simplificar uma coisa. Ele pegou o telefone celular,
tirou os botões, Uhum. colocou uma internet boa lá dentro, um processador bom, tá? E também colocou o iPod lá dentro, tocador de música. Certo. Então ele colocou 3 produtos: um bom telefone, um bom navegador e um bom tocador de músicas. Ele simplificou a vida, porque eu já não tenho mais botões, era com o dedo, o touch não existia. Uhum. Então ele inovou um produto já existente, porque ele simplificou a nossa vida, porque agora nós mexemos com dedos, já podia usar a internet ali com qualidade, porque na época os celulares o melhor que fazia era passar um e-mail, uma coisa assim. Uhum. E também tirou um tocador de música e colocou lá dentro, então podia escutar músicas dentro do celular. Você tá vendo que ele gerou valor pra gente? E quando a gente olha, caramba, hoje eu não fico sem celular. Uhum. Ele adaptou coisas que já existiam, simplificou e gerou valor junto com a sua equipe. Então, o que que acontece? Por que está crescendo tanto essa vertente de inovação? Porque as pessoas, elas querem cada vez mais temos mais atividades, tem mais coisas, a gente quer simplificar as coisas, a gente quer fazer as coisas mais rápida. O mundo cada vez mais acelerado, né? O Brasil, né, dentro dos vários títulos que nós temos, um deles é de ser um dos países mais ansiosos do mundo, né? Sim. Inclusive, eu assisti um programa aqui, né, com um É. psicólogo falando sobre isso e tal. Cara, então quando você cria soluções que agora você consegue acessar em segundos, pode ver, se você entrar num site e passar de 1 minuto, você desliga. Tem que ser em 2, 3, 4 segundos, Sim. né? Você manda uma mensagem, se não for, dias atrás, né, aconteceu uma situação no WhatsApp e as pessoas esperavam, minha mensagem não foi, porque as pessoas estão aceleradas. E aí o mercado, o mundo corporativo, precisa entregar soluções para isso. Se nós fôssemos um pouquinho mais calmos, talvez precisaria criar tanta coisa, não tanta coisa, Uhum. né? Eu uso um exemplo de inovação, Fabiano, né, fora a rodinha, que é o controle remoto. Para a maioria, principalmente para a galera do college, não vai entender não ter controle remoto uma TV. Como assim, né? Como assim? Mas, cara, visualizem, gente, tá? Tá assistindo TV e de repente você quer mudar de programa ou quer aumentar o volume. Como que era? Estavam todos nós aqui no sofá e um olhava pro outro, Escolhi fingia que estava alguém. dormindo, o outro fingia que estava com frio para ver se alguém se levantava até a TV para mexer. Gente, fizeram o quê? Colocou um dispositivo que tirou o equipamento de controle da TV para sua mão e controlou. Mas, gente, olha que há quantos anos o controle foi inventado e continua igual. Mas é um pouquinho mais fininho, tem um botão, mas a lógica, a funcionalidade dele é a mesma até hoje. Então tem coisas, gente, que são tão inovadoras que elas duram décadas. Então é outra situação importante. Nem tudo que é novo é inovador, e nem tudo que é inovador precisa ser novo. Ele tem que ser útil. Certo. Ele tem que resolver problemas. Ele tem que tornar a vida melhor. As pessoas têm que falar, cara, isso é muito legal, isso é bom demais. Tal como a rodinha, tal como a maçã, tal como o controle. A inovação está necessariamente vinculada a um produto, a um objeto que se cria, que vai gerar nota fiscal? Ou a inovação pode ser algo inovador no que diz respeito a comportamento, mentalidade? Não tem como chamar isso de inovação, Sim, Ever. sim, sim. A inovação, ela é para pessoas, tá? Então, se, por exemplo, eu mudo a forma de me comunicar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas, a forma de entender as coisas, eu estou inovando, né? Então, a inovação não tem a ver só com um produto ou um serviço, Uhum. porque a gente pode, por exemplo, aqui nós estamos numa inovação. Tira a tecnologia, tira o podcast. Mas isso de nós batermos o papo e podemos compartilhar assim por diante, antes não fazíamos isso, né? Então a inovação, ela às vezes ela depende só do quê? De uma forma relacional entre as pessoas para resolver uma angústia, né? A ciência do comportamento tem trabalhado muito disso. Uhum. Cara, às vezes eu inovei a forma de fazer o Fabiano compreender seus problemas, né? Num método, numa ciência, alguma coisa, e que ajudou o Fabiano a se entender, se resolver e pronto. É, e é essa a impressão que eu tenho. Quando você começa a estudar sobre a inovação e pensa nos objetivos que os produtos têm, do que se cria, a resolução de problemas, a simplicidade e tal, eu penso que a gente atinge esses objetivos sem ter necessariamente um produto Uhum, sendo criado, sim. mas é numa mentoria, é num bate-papo, numa amizade. A amizade pode gerar uma inovação muito grande. Você Um sabe relacionamento. Sabe, Fabiano, onde que eu tenho muitas ideias para o meu trabalho, tal, é pedalando. Eu tô com uns amigos, a gente está às vezes numa trilha, numa estrada, tal, numa noite ou no início de manhã,
E ali surgem ideias. Porque aquele momento descolado da sua rotina, tal, puxa, eu vou fazer assim, vou trabalhar assim com os alunos, vou fazer assim com os professores. E aí você surgem as ideias e ali saem os insights de inovação, sabe? Você acha. Uma coisa importante, Fabiano, inovação é muito você estar incomodado com alguma coisa. Principalmente se incômodo for com a coisa de alguém. Puxa, Uhum. aquilo ali que a pessoa está tendo dificuldade, puxa, aquele cadeirante não consegue acessar aquilo. Cara, já sei, eu tenho uma ideia, eu vou resolver isso. Então, a inovação é um comportamento, não é uma tecnologia. Sim. Ele é um comportamento de quem está incomodado com a situação que está aquilo, e vai tentar achar uma solução para aquilo. E aquele cadeirante, aquela pessoa que tem uma dificuldade visual, aí assim por diante e tal, né? A pessoa vai olhar, caramba, por que não pensaram nisso antes? A hora que ela fala isso, é inovação. Eu tenho para você estava falando aí quando você está pedalando, a inovação é o melhor escritório para você ser inovador, eu vou chamar aqui de solitude. A hora que você sai, que você fica ali vulnerável a novas ideias e às vezes é pego de surpresa, como na pedalada com os amigos ou numa pedalada sozinho, né? É, não sei se já aconteceu com você, acordar de noite com uma ideia Uhum. do que explicar, seja uma ministração aqui na Sim, igreja, seja numa aula que eu vou dar lá de matemática. Cara, eu vou fazer esse exemplo, porque existiu um problema de compreensão daquele conteúdo. Eu tive uma ideia. Eu vou ser inovador. exatamente. E aí, Fabiano, tem uma coisa que nós falamos, né, que se chama-se estado de flow. Hum. É quando o meu cérebro ele sai daquela carga, né, da rotina, seja no ministério, seja na família, seja Uhum. na sua aula, tal, na minha aula, assim por diante. E ela acontece em momentos variados e não tem um padrão por ser humano, Uhum. tá? Então, o estado de flow é o momento que eu estou em um relaxamento mental, que eu não estou com grandes pensamentos, grandes processamentos sobre aquelas minhas rotinas e que vão vir grandes insights. Grandes insights para mim, talvez para outra pessoa, mas vão vir insights importantes. Eu normalmente chego nesse momento, muitas vezes eu pedalo sozinho. Sim. E ali eu tenho, né, além da atividade física, tenho as ideias. É, Às vezes você, quando acorda madrugada, começa a refletir, tem as ideias. É o momento que você está desligado. Tá? Algumas pessoas, a gente pode achar muito estranho, mas entra em estado de flow lavando louça. Tá? Pessoas famosas, tá, gente? Tipo o Bill Gates. E eu preciso entender isso. Em que momento que eu entro numa desconexão, saem ideias de uma palavra que você vai trazer aqui, Uhum. às vezes num projeto, no ministério que você vai Uhum. tocar. Puxa vida, gente, vamos fazer isso aqui na sua aula. Uhum. Ou para resolver um problema. Né? Tem até um filme que é uma história real, né? Que trata de um neurocirurgião que tinha uma situação muito séria para resolver, né? Separar dois gêmeos ali siameses, dois cérebros. Uhum. E, puxa vida, aonde veio o insight? Claro, uma pessoa que estudou, se dedicou e tal. Cara, deu um insight lavando louça com a mãe dele. E a hora que ele foi fazer o que é o hobby dele, que era jogar sinuca, ele lembrou da gota pingando e falou: já sei, gente, a solução está no cardiologista. Eu vou achar um grande cardiologista que pare o coração das crianças, isso há décadas atrás, tá, gente? E que pare o tempo suficiente de eu abrir, porque qual que era o problema? Quando eles abriam os cérebros das crianças antes, dava uma hemorragia e morria. Então, com a pressão, porque o bombeamento, né, cardíaco da criança é muito alto do bebê. Uhum. Então, se você parasse o coração num tempo determinado ali, deixasse no equipamento, o fluxo era muito menor e ele conseguiria não gerar essa hemorragia. Mas você viu da onde? Claro, ele estudou, ele se Sim, dedicou, sim. mas o insight, a Foi. inovação, cara, é eu com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, tá, a gente vai fazer, sabe? O filme chama-se Mãos Talentosas, tá? A gente ainda não é momento de dica, mas é um filme legal, uma história real. E, o Everton, dentro dessa ideia de inovação, palavras que talvez possa gerar uma confusão, né? E você vê, às vezes, a pessoa querendo falar de uma coisa e acaba usando a outra. Renovação e restauração. Com inovação, se completam, se opõem? Qual o vínculo? Renovação e restauração. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de renovar, né? Posso continuar com o meu exemplo? Por favor.
essa maçã, ela foi uma inovação. Concordo, né, gente? Poxa, uma coisa que a natureza nos deu, Deus nos deu, que sustenta, Uhum. que faz bem pro corpo, pra pele, assim por diante. Mas eu posso renovar ela. Posso fazer um suco dela. Estão vendo, gente, que eu estou transformando ela? Estou pegando isso e transformando, gerando valor nela e servindo para outra utilidade. Como eu falei, posso fazer um cosmético dela. A indústria farmacêutica faz isso. Uhum. E essa renovação é muito importante para a gente. Porque nós, dentro da nossa missão, né, falando da missão cristã, inclusive, nós temos que nos renovar. Nós temos que buscar realmente caminhos para uma nova vida. Né? Seja a vida espiritual, seja para o nosso cuidado da nossa vida física, né? Para o nosso cuidado. Então, essa renovação é uma necessidade do ser humano, e aí que eu falei, né? Falo para os jovens, gente, não se exijam tantos, porque vocês vão ter privilégios e oportunidade de se renovar ao longo da vida. Né? Vocês vão ter oportunidade de se corrigir, se adaptar às jornadas e vão se reinventar, se renovar. Só que a inovação já está feita. Deus já deu, nos deu o milagre da vida. Então nós já estamos aqui. Certo. E agora a gente começa a se renovar. Puxa, eu era muito agressivo, Fabiano. Qualquer coisa eu explodia, né? Eu pegava e eu não tinha paciência, eu não tinha o hábito de ler a palavra, e eu fiz uma renovação. Eu peguei essa maçã e gerei valor nela, agora eu virei suco. Mas porque já existe a maçã, porque não existe a gente. Uhum. Só que você falou, né, da necessidade de criar, tal. O que que tem acontecido? O mundo tem nos provocado muito. A todo momento nós passamos por coisas. Nós temos as redes sociais, temos a internet, temos os convívios, a sociedade, e toda hora nós somos tentados. E acabamos falhando. E quando a gente falha, gente, vamos imaginar essa caneca. É uma grande inovação. Há quantos anos existe a caneca? São décadas e décadas, né? Séculos. E caneca é gostoso, né? Claro que ela foi sendo renovada. Uhum. Olha que bonito, né? Nós temos aqui a compensadores, gente. Coisa mais linda essa caneca. Obrigado pelo presente. Ela renovou, não teve? Ela renovou porque ela tem aqui uma grafia, uma borda. Antes as pessoas cortavam com a boca. Uhum. Né? Aqui mesmo, né? Isso aqui não tinha. Essa alça foi criada. Então, a caneca foi uma inovação para a comunidade, porque as pessoas tomavam em tigelas, tomavam na mão. Uhum. E aí a caneca foi uma inovação, mas nós renovamos ela. Mas o que acontece? Por alguns descuidos da vida, ela cai e trinca. E aí a água já não sustenta mais, ou aqui pode cortar, ou a boca pode cortar. E aí nós temos que restaurá-la. E isso acontece com a nossa vida. E é muito difícil de nós percebermos, é pelo nosso egocentrismo, que Uhum. nós precisamos de restauração. Uhum. Não, porque eu conheço, eu sei. Nós somos professores, nós ensinamos, nós temos, né, a vocação de Sim. ensinar, de ajudar a transformar a sociedade. Como que eu sou falho? Você falou que eu sou muito egoísta? Não, eu trabalho com centenas de jovens, como eu sou egoísta? Uhum. Então nós estamos muito acostumados, gente, a querer falar para os outros se renovarem. Porque normalmente eu vejo um defeito na caneca do Fabiano, a minha caneca está perfeita. Essa rachadura aqui é uma cicatriz da minha vida. Eu já até me acostumei, porque eu tomo aqui do ladinho para não cortar a boca. Então a gente se acostuma com aquele hábito, né, de, por exemplo, entrar num carro e se transformar num grande, né, nervoso, buzinando, gritando, tal. Eu chego e fico calminho, mas ali me transformo. Eu Uhum. falo, não, não, isso é uma característica minha. Né? Nunca aconteceu um acidente, nada. Só que essa restauração, é importante a gente ouvir os outros. Porque é muito difícil eu perceber que a minha caneca está quebrada. Que eu preciso pegar alguma cola e colar aquele pontinho. Porque aquilo às vezes está até me machucando. E aquele sofrimento entrou na minha rotina. Muitas pessoas comemoram e trocam isso
nos cafés aqui, tal, tal. Que qual remédio você toma para dormir? Ah, eu tomo esse. Ah, o meu é 2 vezes mais forte que esse. Cara, nós precisamos se restaurar, Uhum. porque nós fomos feitos para dormir quando fomos inovados, quando nós fomos criados. E aí, por causa das condições do mundo que nós fomos entrando, meu cérebro já não para mais, eu estou preocupado se veio uma mensagem, eu estou preocupado, meu Deus, será que alguém deu um like naquele meu post? E eu acordo à noite para ver, e é claro, no outro dia eu vou estar mal-humorado, começo a ficar doente, e aí uma pessoa fala assim, Everton, diminua, descanse, vai no tempo de Deus, ou você já está falando, colhe a tua caneca, restaure. Então é muito importante porque a renovação são pontos de transformação. Quando eu tive essa oportunidade de a primeira vez na igreja após o casamento e que Deus falou comigo e Deus usou a palavra falando justamente da nossa entrada na água aos poucos e tendo fé que a gente vai andar nessas águas mais profundas. Eu falei, Deus, entendi. Você abriu a porta, eu me estudei, eu trabalho e o Senhor vai estar junto comigo. Foi uma restauração, foi uma renovação na minha vida. Foi uma Uhum. renovação. Eu não estava quebrado. Eu não tinha aquele preparo, eu não tinha a alça. Eu era só uma caneca. Certo. E aí eu consegui, né, com a fé em Deus, com o nosso esforço, a colocar a alça e eu ter apoio na minha vida. Eu ter um pouco mais de segurança. Mas por várias coisas da vida, inclusive a que eu contei para vocês da queda, foi o momento do que? De eu restaurar. Porque eu achava que o estudo era tudo, né? Que ser alguma coisa era alguma coisa. E aquela queda fez eu pensar, eu preciso colar, estou quebrado. E se eu não colar, pode vir um infarto, alguma coisa, e talvez essa caneca nunca mais se restaure. Então isso é muito importante, né? A gente entender que a inovação ela é perene, a, essa renovação ela é periódica e a restauração é muito importante a gente ouvir os outros, A porque restauração é conforme demanda, né? é exatamente. Só que às vezes a As gente não. pessoas, e as pessoas vão poder apontar isso para nós. É, mas sabe, Fabiano, é uma coisa importante porque a gente entender que a pessoa não quer o nosso mal. Não. E a gente entender que às vezes eu posso restaurar antes de eu cortar a mão, a boca. Uhum. E às vezes pelo meu orgulho, pelo meu egocentrismo, eu deixo cortar a mão, a boca, me Se machucar. machuca ainda mais ou machuca Exa outros exatamente. antes de fazer a renovação. Ô, Everton, o plano de salvação de Jesus na cruz, quando Deus teve a ideia Uhum. de enviar Jesus para que ele morresse numa cruz por nós, é uma inovação. Se você pensar que a humanidade precisaria ser salva, Sim. estava com um problema e Deus teve uma ideia. Essa ideia foi inovadora. Olha que interessante, né? Por que que ela foi inovadora? Se a gente voltar lá no começo, que a gente falou de inovação, lá que você falou dos negócios e tal, ela gerou valor pra gente. Porque ela resolveu um problema nosso. Uhum. Porque ele derramou o sangue dele, né? Deus colocou o seu filho para derramar o sangue do cordeiro, para nos livrar. A hora que ele nos livrou com esse sangue derramado, com o sofrimento dele, ele gerou valor para nossa vida. Então, foi uma grande inovação. A gente tem o Gênesis como uma grande inovação, Uhum. né? A Sol, os criação. frutos, água, terra, tal, né? E a gente tem esse momento da crucificação, do ciclo. Foi algo programado que dói muito ao pai, Uhum. entregar seu filho, mas justamente para gerar valor para a gente, para inovar para a gente, para dar a oportunidade de nos renovarmos e restaurarmos. Que eu quero que o que eu ia seguir. Ver se faz sentido, né, Everton? Posso ver se eu consigo fazer uma sequência correta. Eu recebo da inovação, que é a salvação, e começo minha caminhada em Deus, caminhada cristã. Eu vou entrar num processo de santificação.
eu começo a receber alça. Eu começo a ficar mais caprichado. Eu estou sendo renovado, eu estou conhecendo mais em Deus. Mas no meio do caminho, pode acontecer de eu cair. No que eu caio, eu entro num processo de restauração. Faz sentido? Sim, todo sentido. E por isso que eu falo que é importante a gente estar no caminho de Deus e estar em igreja. Porque se eu estou sozinho, eu caio e às vezes eu não tenho força, eu não tenho força, eu não tenho instrumentos, eu não tenho cola para colar essa alça dessa caneca. Uhum. E eu vou sofrer. E talvez esse sofrimento vai me gerar marca e eu vou botar culpa em Deus. Deus não me ama. Deus me abandonou. Deus está fazendo eu sofrer. E aí eu perco essa santificação que você falou. Uhum. Por isso é muito importante, gente. Deus constituiu isso de nós estarmos em igreja, em comunidade, né, nas suas células, para que um ajude o outro a restaurar. Fabiano, você ora por mim? Eu estou com essa preocupação, não estou conseguindo dormir há 3 dias. Estou sem força para isso. Uhum. Essa tua oração vai ser minha cola para minha alça. Uhum. É, E Deus nos deu isso, né? Quando Jesus foi lá, entregou sua vida, mas antes disso, né? Não é o tema de hoje, Uhum. liderança, né? Nós poderíamos falar horas e horas sobre liderança baseada em Jesus, Uhum. né? É, mas falando da inovação de Jesus, ele fez muitas coisas inovadoras no seu ciclo de evangelismo, do Uhum. evangelho, né? Não só o momento final da crucificação, que foi realmente uma grande inovação porque gerou valor, gerou nossa oportunidade de viver. Uhum. É, Jesus, quando ele gerava as inovações, por exemplo, de pregar o diálogo e a paz, o perdão, a humildade, ele refletiu para nós que um grande legado de renovação e restauração. Então ele veio também para nos deixarmos, fosse um manual, Uhum. sabe? Um manual de como se renovar e como se restaurar. Porque ele, por exemplo, quando era, né, Jesus muitas vezes, gente, não teve o privilégio de ter um abrigo no seu período de peregrinação e evangelização. Às Uhum. vezes até seus espíritos tinha, ele dormia no deserto, no frio. E ele perdoava, né? E ele serve pra gente como modelo. Peraí, às vezes eu estou numa dificuldade, eu vou buscar esse princípio de Deus, onde foi uma inovação dele, de comportamento, que você falou. Pô, eu não preciso inovar somente em produto e serviço, Uhum. inova em comportamento. E Jesus foi um grande exemplo de inovador em comportamento. Porque sempre ele buscava. Vamos pegar um pouquinho antes. Um dia antes da sua crucificação, o que ele fez? Fez a ceia, né? Assim. A igreja, a comunidade. Mostrando para os seus discípulos que eles precisavam um ajudar o outro para se restaurarem. Porque eles cairiam em tentação. Eles teriam dificuldades, teriam perseguições, eles teriam cansaço, teriam fome, teriam frio, teriam dúvidas. Mas ele fez uma coisa muito inovadora. Ele quebrou um protocolo da época. Porque quando você adentrava numa casa, quem lavava os pés era um servo. E ele, o mestre, lavou os pés. E foi um ato inovador. Porque ele mostrou, gente, nós somos todos irmãos. Nós somos todos iguais, ninguém é superior a ninguém. E esse ato de humildade foi uma grande reflexão. Então, até um dia antes da sua crucificação, ele foi mostrando como inovar. E essa inovação que Jesus traz, até, né, tanto na salvação quanto na execução do ministério dele aqui e tudo que ele nos ensinou, essa questão do lavar os pés fica inovador pelo fato de todo o valor que é gerado, né? Gera-se valor em nós, gera-se valor para o propósito do próprio Deus, né? Você vê que tudo potencializa isso. Agora, Everton, Torre de Babel. O povo queria chegar até Deus. Aí tiveram uma ideia. Vamos construir uma torre.
era uma ideia que geraria valor. A inovação dá para ser para algo ruim? Então, E dá para ser algo que deu errado? então, Tem inovação que dá errado? ela foi uma ideia. Sempre, né, explico para meus alunos, cara. Você tem três coisas: você tem ideia, criatividade e inovação. A ideia, cara, vamos fazer uma torre muito grande para chegar até Deus. Uhum. Eles tiveram criatividade. Por que é criatividade? Pegar uma ideia e botar atividade, criar atividade. Certo. Então eles pegaram, criaram uma baita atividade, tá? Para erguer uma torre. Uhum. Pensar como vai fazer, tá, a estrutura, engenharia, tá, os cálculos, chama o Fabiano para calcular o ângulo, tá, a força, tal. Cara, foi uma baita criatividade. Mas não foi inovador. Então, nem toda ideia, nem toda criatividade gera valor, gera inovação. Por quê? Porque não resolveu o problema de ninguém. Eles não atingiram o objetivo. Esse é um ponto importante, gente. E às vezes a gente faz muito esforço à toa. E a gente cansa porque a gente faz as coisas desnecessárias. Porque a gente não para, a gente não escuta, não pede aconselhamento, não busca uma oração, não busca um entendimento e a gente vai no afoito, porque a criatividade é isso, né? Você tem ideia, vamos fazer, pá, 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 pá. Mas se você não resolveu o problema, se você não gerou valor, se você não atingiu um objetivo, não necessariamente para você, mas para alguém, Uhum. aquilo acaba não sendo inovador, foi criativo. Então, deixa eu fazer uma reflexão com você, Kierton, sobre a Torre de Babel. Eles pegaram uma estratégia que o próprio Deus se assustou. A Bíblia fala lá, ó, estão com a mesma linguagem, estão falando, há uma unidade, ninguém para esse povo. Ia dar certo. O que para mim compromete a Torre de Babel como inovadora é a má intenção da inovação. É a má intenção da ideia. Porque eles fizeram, criativos, como você falou, tiveram uma ideia, criativos, conseguiram uma unidade. Pô, cara, você tem time, Everton, você sabe. Você conseguiu uma unidade. Quando você consegue, você sabe que ninguém te para. Como? Sim. Mas o próprio Deus pegou e falou, vai lá e vamos confundir tudo isso aí. Porque senão ninguém para esse povo. Tem isso da inovação, porque para ser realmente inovador, tem que ser algo. Como você falou muito disso, de gerar solução para o outro. Existe uma coisa assim, cara, é algo puro. A inovação existe uma raiz de pureza, de Deveria. bondade, porque senão Deveria. perde o seu valor. Não, mas ela deveria. Infelizmente, né? Existem aí, pegando o Salmo 91, existem muitos laços de passarinheiros que nós entendemos como inovação. Vou citar um exemplo, que não vou falar o nome de nenhum deles, Uhum. mas esses jogos virtuais criados agora para esporte, para futebol e tal. A população brasileira é um aplicativo, é legal você ver lá, por exemplo, cara, eu vou colocar quantos cartões amarelos, esse aqui vermelho, tal, 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 tal. Gente, a população brasileira, a gente sabe, o Brasil cada vez tem mais desigualdade, muitas pessoas têm dificuldades. E o valor de gasto com isso no Brasil é muito. Muitas pessoas estão deixando de comprar comida para a Para família para poder gastar com isso. fazer a aposta. Eu posso pensar isso como inovador, como jogo, como experiência, como diversão, só que eu não estou criticando, estou te dando um exemplo. Entendi. Para algum grupo de pessoas que talvez não tenham controle, alguma coisa, não teriam a condição daquilo, mas por entenderem como inovador, estão tirando às vezes de alguma coisa que até não teriam para aquilo. E eu tenho a impressão que quem criou isso não está preocupado com o bem-estar que o outro vai ter. Exatamente. Ele está querendo que as pessoas percam o controle. Isso. E aí, gente, por isso que aí eu preciso de amigos que sejam restauradores. Uhum. Fabiano, você está se perdendo nisso, cara. Vamos lá, vamos caminhar aqui para controlar um pouquinho a tua ansiedade. Vamos na igreja, vamos orar, vamos fazer isso, vamos conversar. Uhum. Porque às vezes, em algum momento, gente, isso acaba virando um vício. Porque algumas inovações que não têm esse propósito de ajudar as pessoas a serem melhores, ou viver melhores, ou ter mais saúde, assim por diante, elas vão adoecer essa pessoa. Uhum. Elas vão gerar vícios. E aí esse vício, gente, é muito difícil a pessoa por conta só se livrar dele. Então, algumas inovações são grandes armadilhas. Pelas más intenções. Exatamente. Por isso eu preciso sempre orar
por ter amigos que ajudem eu a restaurar A e perceber isso. colar a alça da minha caneca. Everton, todo convidado precisa deixar para nós aqui uma música, 2 links e 3 livros. Olha só, gente. Vamos lá. Músicas, né? Gente, um louvor que eu gosto bastante é Isaías 9, do Rodolfo Abrantes, assim, Uhum. porque ele traz a simplicidade, né? Ele traz a simplicidade lá de Isaías, do anúncio, né? Anunciando a vinda do nosso Salvador, né? Que veio da simplicidade, da dificuldade, e ele veio ensinar muito pra gente, né? Então ele veio permitir a nossa inovação. Então acho que essa música, eu acho que, né, às vezes eu tô lá refletindo, tal, eu escuto, porra, me estabelece, puxa Certo. vida, assim, me faz bem, faz refletir, me dá força, Uhum. né? Então é uma música legal, Isaías 9. Livro, gente, eu acho que o primeiro livro, e assim, é um livro que você pode usar por duas formas. Hum. Um livro para estudar, para entender, conhecer, e o outro, gente, que é um livro vivo, que ele Deus fala com você por meio dele, Uhum. que é a Bíblia. Perfeito. Eu fui aprendendo em muitos momentos, e normalmente em momentos de dificuldades, momentos que a calça está quebrada, tá? Uhum. De você chorar, se ajoelhar e falar, Deus, fala com palavras claras para mim. O que você tem para mim? O que eu devo fazer aqui? E Deus falar com a gente, com palavras claras. Então eu vejo que um grande livro que ele tem essas duas funções, de estudar, entender, né, todas essas questões e passagens e aprender, mas ao mesmo tempo também um livro que é vivo, que ele é Uhum. desenhado, escrito pelo Espírito Santo. É a Bíblia. Gente, pegando essa linha de criatividade, tem um livro que eu gosto muito, né, mudando um pouquinho de assunto, que é A História Secreta da Criatividade. Então, até você que gosta da ciência, tá muito legal, gente, porque ele vai contando o caminho de grandes criações do mundo, variadas, e Hum. mostrando que essas criações seguiram os mesmos passos. Isso ajuda a gente a poder criar, poder inovar. Tá? Então, A História Secreta da Criatividade é um livro simples, né, barato de adquirir, e que inclusive desmistifica muitas coisas ali sobre inovação que a gente acha tão complicado. Ele mostra que você aprendeu com uma coisa que deu errado lá para trás, aprendeu com Sim. um outro, porque é uma continuidade. A gente pensa que o inovador tem que ser um grande gênio. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa no Einstein. Cara, não é isso, é entender de gente, é sentir, é se incomodar com a caneca. Cara, a pessoa tá tomando água com a mão, eu vou fazer alguma coisa que ela tome água melhor, né? A pessoa não consegue andar de bicicleta porque não tem equilíbrio. Cara, eu vou botar duas rodinhas do Rodinho. lado. É isso. Um outro livro que eu acho muito bacana, gente, né, nessa linha, e contraria muito o que vocês escutam nas palestras, na internet, assim por diante, né, que eu tenho que pensar fora da caixinha. Não. O livro, a gente chama Dentro da Caixa. Esse é o nome. Inclusive, Olha. é bem legal, gente. E é muito bacana porque esse livro é feito com duas pessoas, escrito por duas pessoas de inovação, uma pessoa que veio da área acadêmica Uhum. e um que veio da área empresarial. E eles vão contando e mostrando várias coisas que, na verdade, foram usados os próprios recursos para inovar e não recursos externos para inovar. Porque às vezes a inovação está nos nossos pés, está do nosso lado. Os recursos, a pessoa que tem que sabe fazer aquilo, um equipamento, está tudo muito próximo, só que eu sempre olhei aquilo daquele jeito, e aquilo lá pode ser usado por uma outra coisa. Sim. Então esse é um outro livro, né, o Dentro da Caixa. Então isso é bem, bem interessante. Cara, agora links, assim, um ponto interessante, assim, hoje considerado uma das empresas mais inovadoras do mundo, é a IDEO, né? IDEO. Hum. Né? A IDEO é o cara que criou o Design Thinking, que é uma metodologia centrada em pessoas para resolver, que grandes empresas como Nike, Apple, assim por diante, usam essa metodologia para criar seus produtos. E lá você tem muitas ideias, você entende como eles criam valor, como eles criam, porque eles tentam sentir as pessoas, a Certo. empatia, né? E fechando essa ideia de inovação ali, eu acho que uma grande inspiração é o LeBron James Innovation, que é o grande centro de inovação e tem o seu link, seu site da Nike, Hum. aonde ele tem todo o centro de inovação da Nike, a gente consegue entender da onde que saem as criações, não somente, gente, da chuteira do grande atleta, mas do tênis do Fabiano. Uhum. Porque a ideia da própria Nike, não fazendo propaganda aqui, mas é que toda pessoa que tem um corpo
seja um atleta. Então, esse instituto, né, esse link onde que mostra todo o ambiente lá, você que navega, é muito bacana, gente, a experiência. Você navega, né, LeBron James Innovation, você navega por dentro e vai andando pelos departamentos, você vai vendo as patentes que foram criadas, os centros de treinamento, de testes, né, para ver o conforto. O Fabiano é professor, ele vai ficar 6, 8 horas de pé, então esse tênis tem que dar o conforto, a segurança para ele e tal. Né? Porque a gente pensa sempre no alto desempenho. Não, é conforto, é gerar valor, se sentir bem. Sim. Então tá aqui, os links, os livros, a Show. música. Mas mais que isso, minha gratidão e pelo privilégio de estar compartilhando contigo. E antes, eu vou pedir que você olhe para a câmera, pensa na galera que tá ali e deixe uma mensagem para eles, Everton. Fique bem à vontade. Cara, a mensagem assim, que eu digo é, eu vejo que o mundo está cada vez mais furioso, mais faminto, né? Mais correndo, e a gente tem se orgulhado disso. Eu acho que assim, a mensagem é tentar a gente agradecer mais que pedir, a gente entender que nós somos muito privilegiados e temos muito mais motivos de estar felizes do que furiosos, tá? E a gente buscar, né, por meio da gratidão, da humildade, a olhar, gente, toda a inovação que Deus deu pra gente e que nós somos muito privilegiados, né? Eu falo, puxa vida, obrigado Deus, hoje eu acordei, hoje eu tive a oportunidade de escolher se eu queria tomar café ou não. Eu estava numa cama, tinha um cobertor, muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então o recado é muito nesse sentido, gente, cada vez nós somos mais exigentes com nós mesmos, com os outros, nós estamos sempre atrasados, nós comemoramos de ter agendas lotadas. Nós precisamos tempo para o nada. Tempo para repetir, tempo para ler a palavra, para escutar um louvor, uma música que queira, para conversar. Nós não temos mais tempo para o nada, isso faz muito mal para a gente. O nada que a gente diz assim, que não seja trabalhar e estudar. Né? Então a mensagem é isso, gente, a gente tem que equalizar um pouquinho e talvez ser um pouquinho menos faminto. E é isso, gente. Maravilha. Everton, quero que você saiba que te conheci ali no ambiente de trabalho e tô te conhecendo agora, aqui dentro da igreja, dentro da PIB, podendo conversar aqui com você e dizer que talvez você tá ali só fazendo o seu trabalho, né? Mas eu te garanto, falar por mim, você é uma grande inspiração, Everton. Você transmite isso, às vezes uma reunião com os professores, lá com os alunos, para você é só um trabalho. Mas eu quero que você saiba que você transmite muita coisa de Deus quando você está fazendo isso, a sua alegria, quando você chega na sala dos professores, a conversa. Eu quero te agradecer pelo privilégio, né? Te agradecer por você ter topado estar aqui, te agradecer por tudo que você transborda, né? E tenho certeza que isso tem gerado e vai gerar ainda muito mais frutos de salvação, de manifestação do amor de Deus pela vida das pessoas e que toda essa inovação, restauração e renovação que a gente vive aqui, que todos que estão perto de você possam desfrutar disso também. Obrigado, viu, Everton? Eu agradeço, gente. Um grande abraço aí. E como o Fabiano disse no começo, né? Se inscreve lá no canal, né? Segue, comenta, gente. E compartilha com os colegas, gente. Aí. Compartilha com o colega, porque nós precisamos de boas notícias, boas inspirações, boas ideias. Exatamente. Né? Para continuar gerando valor para o mundo. Muito obrigado, Fabiano. Que é isso, Everton. Obrigado a você. E galerinha, sempre muito bom. E mais uma vez, foi muito bom estar aqui. Compartilha, espalha geral. E no próximo programa a gente tem mais coisas de Deus para sua vida. Deus abençoe e até lá. Tchau!